Graça e paz. O nosso personagem de hoje é Sansão, o homem mais forte da terra. Juízes 13:5. Deus traz uma palavra a Manoá e sua esposa. Ele diz: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. A característica mais marcante de Sansão era sua fé em Deus. Ele foi um homem que combateu os inimigos de Deus. Seu nome significa pequeno sol. Ele viveu entre 1095 a 1075 a.C. O contexto de vida do tempo de Sansão é que os juízes formavam um grupo especial de líderes apontados por Deus para libertar Israel das forças opressoras que se levantaram ao seu redor como resultado de sua desobediência. O ciclo era desobediência, cativeiro, clamor, libertação. E este ciclo se repetiu 7 vezes até Samuel. Quando eles clamavam por Deus, Deus sempre levantava juízes para livrá-los de seus algozes. E Sansão, o último deles, viveu no fim deste período que durou 350 anos. Sansão nasceu como resultado de uma palavra que Deus deu a Manoá e sua esposa, e receberam dele, Deus, instruções específicas sobre como deveriam criá-lo. Ele, Sansão, livraria Israel do domínio dos filisteus, sendo instrumento nas mãos do Senhor, que lhe dera uma força física sobrenatural. Mas em vez de cumprir seu propósito, Sansão usou esta força para cumprir seus desejos e caprichos pessoais. Ao fim de seus 20 anos como juiz, ele foi enganado por Dalila, uma meretriz, a quem revelou o segredo de sua força, que não estava apenas nos cabelos, mas no relacionamento exclusivo que tinha com Deus, simbolizado pelo voto de não cortá-lo. Ao ter seus cabelos cortados por Dalila, ele enfraquece e passa os últimos anos de sua vida moendo grãos, como prisioneiro em uma prisão dos filisteus. Seu ato final de redenção ocorre quando o Senhor ouve sua última oração e lhe dá forças, e ele derruba os pilares de um templo pagão lotado de pessoas, matando mais filisteus em sua morte do que durante toda a sua vida. Qual era o cenário desenhado na vida de Sansão? O cenário é que novamente Israel se afasta de Deus e sofre as consequências desse afastamento, a opressão por parte dos filisteus, e a provisão vem por parte de uma família da tribo de Dan, que recebeu a notícia por meio de um anjo de Deus, conforme diz Juízes 13, verso 3. E as instruções de que o menino não poderia beber vinho, cortar o cabelo ou tocar em cadáveres. O menino crescia e o Espírito do Senhor descia sobre ele para que ele pudesse realizar os mandamentos, as ordenanças, o direcionamento de Deus. Sansão deveria liderar um grupo, um povo, mas por questões pessoais, incluindo o desejo de vingança pelo que eles lhe tinham feito, os filisteus, ele se torna um incômodo para eles durante toda a sua vida. Sansão, contra a vontade de seus pais, se casa com uma mulher estrangeira, e após a morte desta mulher, ele se envolve com prostitutas, inclusive Dalila, que é contratada pelos filisteus para lhe servir de armadilha. Ele é capturado, tem seus olhos furados e obrigado a empurrar uma moenda em uma prisão filistina. Um fim humilhante que destoava completamente, de maneira gigante, do seu potencial
e do seu propósito. Cativo de suas paixões e de seu orgulho, Sansão não é um exemplo a ser seguido. Seus erros foram maiores que seus dons. Suas habilidades estavam divorciadas da integridade. Seus pais e sua nação foram frustrados por causa de sua busca por prazeres pessoais em vez de um propósito divino. Era um grande guerreiro, mas não inspirou outras pessoas a se envolverem na batalha. E em seus 20 anos como juiz, Israel continuou sendo oprimido pelos seus inimigos. Mas, mesmo com todas as suas falhas e seu egoísmo, Sansão serviu ao propósito do Senhor, quando impediu a dominação total de Israel. E por causa disto, ele está entre os fiéis, descritos na galeria de Hebreus. No caso dele, mais especificamente nos versos 32 e 34 desse capítulo 11 de Hebreus. Quais são as lições da vida de Sansão? A primeira lição que Sansão nos ensina é que habilidade não é sinônimo de integridade. Sansão foi o mais talentoso do seu tempo. Recebeu todas as ferramentas para cumprir o chamado de Deus e, apesar disso, escolheu viver para si mesmo. Em seu orgulho, obstinação, suas paixões, e deixou à margem, não deu importância aos propósitos divinos. É preciso que nós administremos tanto nossas habilidades espirituais quanto físicas. Não desperdice os seus talentos, seja sábio, coloque seu potencial e se coloque nas mãos de Deus. A outra lição que Sansão nos ensina é que Deus não desiste dos seus filhos. Sansão bagunçou a própria vida, não alcançou o seu potencial. Mesmo assim, em sua última oração, foi ouvido por Deus, que lhe deu força e desta forma julgou os líderes filisteus. Se você se sente pecador, separado de Deus por causa de suas escolhas, saiba que Ele está pronto a te ouvir, perdoar, restaurar, trazer de volta a alegria e voltar a se relacionar com você, assim como Ele fez com Davi, no Salmo 32. A outra lição que Sansão nos ensina é: não flerte com a tentação, não brinque com o pecado. Sansão escolheu Dalila, ao ponto que isso lhe custou a visão, a liberdade e, por fim, a própria vida. Não faça teste de resistência para saber o quanto você pode se aproximar da tentação, se relacionando com pessoas, lugares e circunstâncias questionáveis ou duvidosas, brincando com o perigo que pode também lhe trazer a vida como custo, a liberdade, também a sua integridade. Em vez disso, aceite o convite, se aproxime de Jesus, cresça e aprenda como o povo a palavra de Deus. Conviva, esteja na igreja, esteja com aqueles que te amam e com aqueles que ministram a palavra de Deus sobre a sua vida. Siga o conselho de Paulo a Timóteo. Na sua segunda carta, capítulo 2, verso 22, ele escreve: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. A maior lição da vida de Sansão é que integridade não é sinal de habilidade, e habilidade não é sinal de integridade. O grande desafio é sermos habilidosos e íntegros. Talvez você seja bom em alguma coisa ou em coisa nenhuma, mas o mais importante é que você tenha vida, relacionamento e se aproxime de Deus. Que Deus nos abençoe e nos capacite a uma vida de comunhão e relacionamento com Ele, a um lugar onde
as habilidades não sejam mais importantes, mais valorizadas que a integridade. Que sejamos em Deus inteiros, íntegros. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.